Pois é, né? Signo de Áries. E aí, como é que vocês estão, meus amores? Você tá bem? Como é que tá? Durante esse carnaval, complicadas energias, vamos aqui tentar gravar uma leitura bônus aqui para vocês, tá bom, meus amores? Para quem não me conhece, sou Flávio Augusto, você está no Flávio Tarô, seja mais que bem-vinda, mais que bem-vindo. Bora lá? Signo de Áries, meus amores do signo de Áries, adoro vocês, arianas, arianos, do meu pequeno coraçãozinho. Vamos lá, tarô, por gentileza, o que nós teremos aqui para o signo de Áries, qual a mensagem? A lâmina dos amantes, clarifica, tarô. 7 de espadas. Vamos ter que entender melhor. Tarô, por gentileza, fala para mim aqui o que é esse 7 de espadas, por gentileza. A lâmina do carro. Mais uma, por gentileza. Ou clarifica, enfim. Lâmina da lua. Muitos arcanos maiores aqui. Muitos arcanos maiores. Vamos complementar. Tarô, por gentileza. Fala para mim, meu amor. 8 de pentáculos. Clarifica. Pagem de paus. Algumas pessoas podem vir iniciar um novo trabalho ou terem iniciado um novo trabalho aqui. Pode até ser pessoas que estão querendo trabalhar com a espiritualidade. 6 de pentáculos no fundo do deck sempre fala de uma situação de reciprocidade, né? 6 de pentáculos, 2 de espadas, rei de paus. A energia de vocês, imperatriz. Só que esse 6 de espadas acompanhado com esse 2 de espadas é como se arianas, arianos não estivessem enxergando uma vantagem em estar ou numa situação de um relacionamento ou numa situação de trabalho. Talvez algumas mudanças aí irão acontecer, inclusive mudanças que podem aqui serem geográficas, tá, meus amores? Nós abrimos com a lâmina dos amantes e o 7 de espadas. 7 de espadas é uma lâmina bem complicadinha. O 7 de espadas pode falar de alguém que, né, passou a perna aí ou tentou passar a perna em você, pode ser uma situação de trabalho, talvez essa questão esteja te colocando dentro de um processo de dúvida, pode ser alguma coisa relacionada a algum tipo de relacionamento. E aí eu vejo esse 7 de espadas com esse 6 de pentáculos e o 2 de espadas no fundo do deck e a energia de vocês, meus amores, como vocês enxergando uma situação desigual. Como vocês enxergassem uma situação desigual e algumas questões aqui, inclusive, gerando uma possibilidade de mudança muito forte por parte de arianas, arianos, ou até mesmo algumas mudanças que estão acontecendo tanto em trabalho quanto em relacionamento, até mesmo numa situação de vida, podem estar te colocando dentro de uma questão de dúvida aqui se é algo para você ou não. E para muitas pessoas, as mudanças acontecendo podem estar trazendo uma determinada insegurança, tá? Insegurança. Só que é o seguinte, eu estou enxergando que para algumas pessoas não é uma situação que de fato está acontecendo. Por conta desse 6 de pentáculos, esse 2 de espadas no fundo do deck, com a energia de vocês, eu vejo mais arianas, arianos, um pouco mais assim, de orelha em pé, sabe? Com relação a algumas questões, eu não diria nenhuma mania de perseguição, tá, meus amores? Algumas pessoas infelizmente, eu tenho que falar, né? Eu tenho que falar que é uma espécie de mania de perseguição, como se, tipo, alguma coisa assim
não é para todo mundo, tá? Alguma coisa, tipo, não tivesse exatamente nesse 7 de espadas, não fosse, tipo, alguém querendo passar perna, alguém querendo trair, ou algo, sabe? Seria mais uma situação da cabeça, assim, da pessoa, tá? Isso, numa questão de mania de perseguição, obviamente, mas para muitas pessoas é como se você não estivesse enxergando uma realidade, sabe? É como se você estivesse enxergando uma coisa dentro de uma situação que de fato não está acontecendo, que não é real, é uma ilusão. Ah, o meu marido, minha namorada, meu namorado, minha esposa, sei lá, tá com uma mudança de comportamento estranha. Só que, tipo, não é ele ou ela, enfim. É você que está enxergando alguma coisa a mais. Mas você está enxergando alguma coisa a mais aqui porque você, Ariana, Ariano do meu pequeno coraçãozinho, está passando por processos de mudança aqui. Saca? Algumas questões até espirituais aqui. Para outras pessoas, né? Tem aquilo lá que eu falei anteriormente, que é uma situação de fato que de fato está acontecendo, está te colocando dentro de um 2 de espadas aqui, né? Desequilibrando algumas coisas. E o 2 de espadas é uma lâmina bem complicada, que ele fala de um véu de ilusão, sabe? Ou de uma dúvida muito, muito complicada. Para algumas pessoas, uma mudança que talvez esteja acontecendo tanto em trabalho quanto em questões de relacionamento, aí você pode adaptar ao seu momento, seja uma mudança física, é uma coisa que talvez arianas estejam enxergando, não estejam enxergando com bons olhos aqui, né? Vamos complementar. Aqui algumas pessoas estão até mesmo pensando em iniciar alguma coisa nova, iniciar um trabalho, né? Fazer algum tipo de mudança, de viagem para iniciar uma situação de trabalho. E tem essa também, tá? Tem essa também. E essa leitura pode estar espelhada. Então, olha a situação que apareceu aqui, Ares. Pessoas que talvez vão viajar a trabalho, vão precisar se mudar por conta de um novo trabalho, alguma coisa, está gerando uma espécie de insegurança muito grande, ou em você, ou na sua parceira, ou no seu parceiro. Uma insegurança muito grande com relação a isso. É como se enxergasse isso como uma possibilidade de dar uma M aí muito grande. E eu não digo aqui nem por conta de viagem ou mudança mesmo, até o fato de mudar aqui para realizar alguma coisa, pode ser mudar de casa ou mudar de um trabalho, sair de um trabalho e entrar num outro, está gerando uma situação de insegurança. Vamos clarificar aqui, são mensagens obviamente iniciais. A lâmina da força. Eu vou deixar a lâmina da força aqui. Ela vai ser meio que um coringa na leitura. Os amantes com 7 de espadas. Pagem de espadas. Ixi, clarifica. Algumas pessoas estão enxergando aqui uma nova oportunidade em algum outro lugar. Ou em alguma outra pessoa. Para outras aqui, meus amores, tem até tem até alguém aqui que tá procurando investigar alguma coisa de alguém. E eu vou falar aqui, tá, Ariano do meu pequeno coraçãozinho. Vamos supor, numa questão de relacionamento, se é um relacionamento novo aqui, tá? E você está procurando investigar, ou essa pessoa talvez esteja te investigando aqui, então é uma situação que não vai ser muito agradável, viu?
não vai ser muito agradável. Né? Conheci uma pessoa, né? A gente está num relacionamento, mas me bateu uma determinada insegurança com relação a isso. Então eu vou começar aqui a investigar essa pessoa, passado dela, tudo que ela fez, porque eu acho que ela está escondendo alguma coisa. Isso pode estar espelhado, tá? Pode ser alguém investigando você. E essa situação não vai dar muito boa. Complementa aqui, tarô, por gentileza. 8 de paus. Tem muita mudança aqui para vocês. Não? 8 de paus clarifica, tarô, por gentileza. A lâmina do 9 de espadas. Putz, tem... Olha, 8 de paus também fala de mudanças e mudanças rápidas, tá? Se for uma situação de trabalho aqui, para quem é questão de trabalho, e a gente, né, o meu estilo de leitura, ele traz isso por quê? Porque eu gosto de trazer informação, né, para muitas pessoas, obviamente. Né? Se for uma questão de trabalho, tem alguma coisa causando muita preocupação. 8 de... Olha que interessante. O 8 de paus aqui, inclusive está me mostrando alguma coisa sobre o mar, para quem talvez vá viajar, cruzeiro, vai fazer o filme lá do Piratas do Caribe. Nossa. Vai viajar, vai fazer um cruzeiro, aí tá se preocupando aí. Que isso, vai curtir o cruzeiro, é mó da hora, mano. Vou pegar ao inclusive, então, minha Nossa Senhora, só toma cuidado. Aqui, essas mudanças, tem muita mudança acontecendo na energia de vocês. Muita mudança. Muita mudança. Questão de relacionamentos, trabalho, assim, não tem nem como eu falar que não vai ter mudanças aqui. Tá? E aqui essa situação acontecendo de uma certa forma rápida aqui, tá trazendo uma preocupação para arianas, arianos. Tarô, fala mais dessa situação aqui do 9 de espadas. Por gentileza. 9 de espadas, tarô. 2 de espadas e ele veio. Uma situação de dúvida, de talvez não estar enxergando alguma questão. 2 de espadas, 6 de espadas. Nossa, nós temos o 7 de espadas, o 6 e o 7 de espadas, 9 de espadas, 2 de espadas. Que isso? E o 6 de espadas, ele fala de uma transição, tá? Arianas, arianos. Só que eu vou falar aqui, não é uma experiência negativa, não é uma situação negativa. Seja qualquer mudança que talvez você esteja enfrentando aí, ou vai enfrentar, não é uma coisa que vai te trazer, que vai ser negativo. Muito pelo contrário, o 8 de paus, ele traz, assim, uma transmutação incrível. A lâmina do carro é uma vitória, só que é como se muita gente não quisesse também fazer, né? Ou passar por algum processo de transição. Eu, o tarô virado aqui. Tarô, fala para mim do 8 de pentáculos com pajem de paus. O que é assim? Aí é que tá, o 8 de pentáculos sendo clarificado pelo pajem de paus, me mostra algo que, de uma certa forma, vai trazer entusiasmo. Se é um novo trabalho, se é você realizando alguma coisa. Talvez algumas pessoas aqui, inclusive, estejam pensando em sair de um trabalho que talvez já esteja assim, bem complicado para abrir um negócio próprio, né? E isso está dando uma determinação. Só que aqui eu vejo mais uma situação de entusiasmo quando acontece do que uma situação negativa, Áries. Rainha de Pentáculos, clarifica por gentileza aqui, meus amores. Por gentileza, tarô, fala pra mim dessa Rainha de Pentáculos. Sem bagunçar, hein, irmão? A justiça. Áries, não tem como falar que é alguma situação que vai mudar na sua vida aí, que ela vai ser negativa. A Rainha de Pentáculos,
aqui, óbvio, você pode ter forte no mapa ou estar lidando com essas energias de Touro, Virgem, Capricórnio, tá? Mas a rainha de Pentáculos, ela entra como uma pessoa que está dentro de um processo de estabilidade. Lembrando que isso daqui, que a rainha de Pentáculos, você clarificando o 8 de Pentáculos. E sim, se é, por exemplo, meu marido saiu do trabalho ou foi mandado embora, aqui pode ter um corte, inclusive, tá? Ou minha esposa, ou eu fui mandado embora, sei lá. E agora eu vou iniciar não sei se eu inicio um trabalho por conta, se eu inicio numa outra empresa ou num outro lugar, se eu viajo, não tem um resultado negativo, muito pelo contrário. Talvez seria algo aqui, entendi. Talvez seria algo aqui que deveria trazer mais entusiasmo, mesmo sendo uma situação que a princípio pareça negativa, do que qualquer outra coisa. Aqui, para algumas pessoas, a espiritualidade literalmente está tirando você de um caminho de um processo de ilusão, para que você vá num caminho, numa direção que vai te levar a alguma coisa. Então, vamos supor aqui, tá? Relacionamento, houve uma traição e agora eu estou inseguro com isso, então eu vou partir para uma nova situação. Não é que foi uma coisa ruim, é como se a espiritualidade tivesse tirando você, tivesse te livrando de uma situação um pouco mais complexa, inclusive, tá? Inclusive de uma situação ilusória. Um trabalho, talvez, que para algumas pessoas era uma situação confortável, vamos dizer assim, mas que tinha algumas coisas ocultas por trás ali, algumas coisas mais complicadas, em que se você se mantivesse lá, talvez você se prejudicaria. Saca? E aí a espiritualidade chegou falando, não, aqui com Ariano do meu pequeno coraçãozinho, não vamos fazer sacanagem. Vamos desviar ele aqui desse caminho de complicação e vamos jogar ele para um outro caminho. Só que tem uma energia de muita preocupação, de muita insegurança, o que pode, nesse momento, estar, inclusive, travando aqui uma mudança que tem que acontecer na sua energia. E uma mudança boa, que vai te trazer aqui para uma rainha de pentáculos com a lâmina da justiça. Algo que é justo, uma estabilidade justa para você. E aí a lâmina da força caiu aquela hora e eu não tinha pedido ainda para clarificar. Então eu falei, eu vou segurar essa lâmina como uma espécie de coringa, né? E a lâmina da força é, olha, Áries, você está desperdiçando sua energia com coisas que talvez você não tivesse que estar desperdiçando. Porque o 2 de espadas veio clarificado pelo 6. Só que o 2 de espadas trava. Porque é uma dúvida muito cruel. É um não enxergar uma realidade como ela deveria ser enxergada. E, digo mais, às vezes para algumas pessoas até um processo de negação. Flávio, tá falando, metendo pau. Não, meus amores, desculpa. Tá? Tem muita gente que confunde. Eu tenho Áries forte no meu mapa. E eu não tenho compromisso com mentira, eu não tenho compromisso com ficar segurando informaçãozinha, eu falo mesmo, saca? Se a pessoa está se negando, está um processo de negação, a pessoa precisa se enxergar dentro desse processo de negação, de aceitação aqui, e, partir para outra, saca? Mas eu não vou ficar passando a mão na cabeça de quem está dentro de um processo, sendo que o meu trabalho é trazer pelo menos um pouquinho de luz para que você saia de uma situação de travamento, para que você entenda que uma mudança aqui, ela está sendo como um livramento para você
para te colocar num caminho diferente, para te colocar num outro caminho. Então, inclusive tem uma mensagem aqui, tá? Isso é bem específico, não vou dizer quantidade de pessoas, para quem vai saber, tá? Você está mudando os seus caminhos aqui. Você está desviando do seu caminho, do seu propósito. E esse desvio que você está fazendo do seu caminho, do seu propósito aqui, está te colocando numa situação complicada. Aqui pode até envolver alguma outra coisa que te traga né? Você se entusiasmou com alguma coisa aqui. E a espiritualidade está sendo bem clara aqui, olha. Você estava num caminho que poderia não ser o caminho mais suave, mas era um caminho que ia te levar para uma situação de vitória. E você desviou. Você desviou. E agora você está meio perdidona, meio perdidão aí. O que eu faço? Aqui está me mostrando que, a partir do momento que você soltar o véu da ilusão e perceber que você se desviou deste caminho, as coisas começam a funcionar novamente. Saca? Principalmente para quem estava dentro de um trabalho com a espiritualidade e desviou dentro desse contexto. E veja bem, ninguém está aqui julgando ninguém. É um alerta só para quem é e para quem vai saber aqui. A lâmina da força, ela está falando, olha, você tem força, Ares. Você tem força. A lâmina do diabo no fundo do deck. Eu tô falando com arianos que tem fibra aqui, que tem tutano, pô. Eu não tô falando com qualquer ariano, que fica se abalando com situações aqui. Né? Se tá se abalando por conta, não tá acreditando no seu próprio potencial, inclusive. Não tá acreditando nos processos que vão te colocar numa situação muito melhor aqui, seja de relacionamento ou de trabalho, por uma situação de insegurança que nem é sua. Nem é sua. E é até difícil falar, e quando a gente vê esse tipo de situação de insegurança, de medo, né? É difícil de falar porque algumas pessoas se sentem ofendidas com relação a isso, se sentem atacadas, mas não é para se sentir atacado ou atacado, é para ter a percepção de que, primeiro, insegurança e medo faz parte, é natural, mas você tem que fazer da insegurança e do medo o seu guia e não o seu carcereiro. Não ficar preso nas inseguranças e nos medos. Fala mais aqui, ó. Complementa, Tarô, por gentileza, a lâmina da 8 de pentáculos com página de pausa aqui, complementando a rainha de pentáculos com a justiça. Um truco. Mais uma. Exato. A lâmina da estrela. Você tem dúvida aqui, ainda, Ariano, que isso daqui, algumas coisas para muitas pessoas, está sendo uma espécie de um livramento? E eu acho interessante que para muitos signos está saindo uma mensagem bem parecida de livramento, mas em diferentes situações. E eu estou percebendo que essa movimentação está acontecendo agora. Nós estamos no dia 11, né? No dia 11 de fevereiro, aonde no dia 21 de março começa aqui, né? Começa aqui a ser celebrado o signo de vocês,
E, inclusive, haverá uma mudança da regência, onde sai do Sol e entra em Saturno. E esses livramentos aqui estão, de uma certa forma, acontecendo não só para vocês, mas para como vários outros signos, tá? Para que não haja um processo complicado lá na frente, por conta dessa regência de Saturno. Principalmente para vocês, arianas, arianos do meu pequeno coraçãozinho, vocês vão abrir essa parada. Vocês vão abrir, vocês vão chegar e vão, literalmente, dia 21 de março, salve Saturno! Firmeza? Seja bem-vindo, mano. Parada assim, saca? Vocês são o condutor e o carro aqui dessa transição. Vocês não estão entendendo. Por isso a lâmina da força veio aqui e tá falando, ô, peraí, Ariana, vem aqui. Recupera aí, recupera essa força aí. Recupera essa força. Recupera toda essa energia que vocês têm. Saca? Por quê? Os fins justificam os meios, vamos colocar assim. A estrela. Nossa. Sabe o que eu acho interessante aqui? A alta sacerdotisa clarificando a estrela. Né? A alta sacerdotisa com a estrela me fala de alta espiritualidade. A gente não está falando aqui, né, de uma situação pequena. Muito pelo contrário. E eu não estou enquadrando situação pequena com alta espiritualidade, baixa espiritualidade, Exu. Não, pelo amor de Deus, se vir escrever isso no comentário, vai tomar uma invertida tão bonita que vai perder até o rumo, sabe? Quando a gente fala de alta espiritualidade, um negócio diferenciado, é uma situação um pouco diferenciada, onde cada qual na espiritualidade tem o seu papel, o que tem que ser desempenhado, aliás, e muito bem desempenhado, muito bem dividido, muito bem colocado, tá? Então não vem confundir aqui. A alta sacerdotisa com a espiritualidade, com a lâmina da estrela, me fala que muita gente aqui tá com insegurança, mas sabe que vai dar certo, sabe que lá na frente o resultado vai ser extremamente positivo, vai ser extremamente entusiasmático. Eu saí de um emprego para o outro, saiu do emprego, está tentando ainda, né, entender por que saiu, por que foi mandado embora, pô, não interessa, vai fazer diferença, você vai conseguir voltar no trabalho lá? Fui mandado embora porque fulana fez minha casinha. Chefe, a fulana fez minha casinha, que eu fui mandado embora. Como se isso fosse modificar uma situação passada. Não vai. Vai pra frente. Life goes on, vida que segue. Entende? Um relacionamento, que principalmente para quem é uma situação de relacionamento, tem muito forte aqui, tá? Essa questão do livramento, tem muito forte. Tem muito forte. E para quem está naquela situação de ter desviado de um caminho, seja ele aqui ou seja ele de uma questão que envolve espiritualidade, é que estou falando. Olha, ainda dá tempo de voltar. Ainda dá tempo de ser... Tá tranquilão aí com relação a essas mudanças que estão acontecendo, tá? Mas para quem é uma situação de relacionamento aqui, que está inseguro, que tem alguma coisa com viagem... Primeiro, se tiver que acontecer uma ruptura que eu não estou vendo aqui por conta disso, vai acontecer. Mas insegurança não vai ajudar em absolutamente nada. E eu vejo que se alguém está tendo que viajar ou fazer alguma coisa por conta de trabalho, então gerou um atrito, alguma coisa assim, saiba que isso vai trazer um bom resultado lá na frente. Né? Para quem não é essa situação do livramento aqui, tem gente aqui que tá com alma cebosa do lado, mas não tá nem enxergando, tá nem vendo.
e acha que ainda está com a melhor pessoa do mundo. Inclusive, dessa situação aqui, a gente pode falar, até que algumas pessoas está havendo um processo de manipulação há muito tempo, tá? 8 anos, 8 meses, 7 anos, 7 meses, 7 aqui. Arianas, arianos do meu pequeno coraçãozinho. Vamos lá, tarô? E aqui, gente, o resultado vai ser muito bom. O resultado vai ser muito bom. A estrela com a alta sacerdotisa eu não tenho como. Tem alguma mensagem final aqui para arianas, arianos? Nome do 9 de ouros. 9 de ouros é o quê? Resultado. Foque no resultado, foque no que você quer. Não fica olhando não fica se negando a enxergar aqui, né, situações, não fique aqui parado, preso num processo de transição, de mudança, de necessidade de aceitar alguma coisa. Bom, as mudanças, elas sempre vão acontecer. É aquele ir no fluxo, né? Mas ir no fluxo olhando, bom, meu objetivo é X, o resultado que eu quero atingir é tal. Para quem é essa mensagem, obviamente. Tá bom, meus amores? Espero que tenham gostado. Leitura bônus aqui, trazendo alguns alertas e falando, olha, vai dar tudo certo, porque no fim dá tudo certo, né? No fim dá tudo certo. A gente acha que não, mas dá. Ok? 1000 beijos para vocês. Até a leitura de vocês vai sair essa semana. Isso aqui foi uma leitura bônus. Fiquem com Deus. Para quem quiser entender melhor a situação, aqui na descrição do vídeo fala sobre leituras particulares, ok? Um beijo, fica com Deus e tchau, tchau.